que é Cinema nas Aldeias Tabajara da Paraíba 2020. Esse é um Probex do Departamento de Ciências das Religiões. E nesse Probex nós temos 3 alunos que são colaboradores. O Glício Freire e a Eliane são doutorandos. A Márcia é mestranda. O Glício e a Márcia do mestrado em Ciências das Religiões da UFPB. E nós temos 6 discentes, que tem uma bolsista, que é a Renata Tatiane, e mais 5 voluntários, o Yuri, o Ranieri, o Germano, o Márcio Rogério e a Osanara. Nós pensávamos em fazer toda essa live no Instagram. Decidimos em mudar para a plataforma Google Meet, porque aqui nós temos possibilidade de ter outras pessoas para estar dialogando conosco. Nosso convidado desta noite é o cacique Edinaldo Tabajara. Ele é cacique da aldeia Vitória, no município do Conde. Ele vai poder falar para nós com profundidade todo o legado do seu povo. Com ele, nós também convidamos para estar nesta noite, dialogando conosco, Petrônio Cavalcante, que é o coordenador regional da FUNAI, aqui na Paraíba. Nós vamos fazer, então, a seguinte dinâmica. Eu vou, logo a seguir, estar passando a palavra para o Edinaldo fazer uma fala inicial de uns 10 minutos sobre os Tabajara. Ele poderia ficar falando 1 hora para nós, ou a noite toda sobre os Tabajara. E, com certeza, você iria ver uma cultura de valor aqui colocada por Edinaldo, de muito apreço, que todos nós temos e poderemos beber dessa fonte. Também, depois dos 10 minutos, o Petrônio irá fazer um contraponto daquilo que o Edinaldo falou. Em seguida, o Edinaldo vai falar mais 5 minutos e o Petrônio 5 minutos, dando um total de meia hora, 35 minutos, para poder nós termos a possibilidade de pessoas que estão aqui na sala virtual interagirmos conosco, com o Edinaldo, com o Petrônio. Outras pessoas, eu estou vendo na sala, que são tabajaras, que poderão estar contribuindo também com essa conversa. Tem pesquisadores, tem pessoas da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, de outros estados, tem meus familiares do Espírito Santo que estão tendo essa oportunidade. Então, passaremos nesse momento a estar escutando o cacique Edinaldo Tabajara, que vai, neste momento, estar nos brindando com a sua sabedoria. Pronto, vamos lá. Então, nós Tabajara temos uma história bastante longa, mas vou tentar resumir ela em 3 partes, certo? Então, primeira parte, nós falamos da nossa etnohistória do povo Tabajara. Na etnohistória, se fala os historiadores que no nosso primeiro contato que nós tivemos com os portugueses foi em 1573. Então, esse momento que nós buscamos junto à sociedade da Paraíba foi o seguinte: buscar uma linha do tempo de 1573 até na atualidade. A segunda parte é o nosso silenciamento aqui na Paraíba. E a terceira parte é a parte que a gente reinicia, né, ressurge aqui na Paraíba, resgatando todos os índios Tabajara, buscando a sua parte histórica, cultural, territorial, né, e a parte ambiental, que tem marcado muito a nossa luta, desde que começou em 14 anos de luta. Tá certo? Então, assim, nosso primeiro contato que nós tivemos com os índios, com os portugueses, né, foi nessa época de 1573. Aí viemos da cidade chamada Penedo, lá no Rio, à margem do Rio São Francisco, onde é exatamente a nossa vivência colocada, né, na cidade dali de Alagoas, né? E ali ficamos ali até Pronto, então assim, nesse momento que a gente começa a migrar para Paraíba, né, foi exatamente nessa época
de 1573, chegamos na Paraíba mais ou menos em 1881, 82 por aí, né? E conseguimos já ter a primeira carta da rainha portuguesa com a rainha, né, espanhola, onde nós conseguimos buscar de novo esse território daqui, que é o município do Conde, Alhanda e Pitibú, chamada Sesmaria da Jacó, que era Tagui, já reconhecida nesse período, né, de 1614 a 1616. Nós conseguimos a demarcação física, né, motivos ainda desconhecidos, a gente não sabe, perdemos essa terra, reiniciamos ela de novo em 1885 e até 1886 o Tabajara ainda é muito presente ainda aqui, né? E quando foi 1889 foi aonde que o último relato dos Tabajara aqui via governo de estado, é o estado brasileiro, não, né? O último contato que a gente tivemos. Então a gente pede, com essa luta que nós vemos buscando, é o nosso reconhecimento ainda, porque nesse período de 1889 até 2006, os Tabajaras eles ficaram silenciados, né? Então eu apareço, né, para vir para esse silenciamento, como é que se deu? Os coronéis, eles mataram avós, bisavós, ele chegava a matar, chegando na aldeia, ele matava os pais de família e saía o restante embora, mães, filhas, sem saber para onde ir, né? Então assim foi assim que foi se iniciando os Tabajaras, porque essa mesma família dos Lundgren, que ficaram aqui nessa região, né, foi onde eles fizeram morada, né, e com isso foi um grande retrocesso para nós indígenas Tabajara, porque eles ficaram morando na terra da gente. Aqueles que não ficaram submissos a eles, migraram para Conde, Alhanda, Pitibú, Caporã, João Pessoa, ou em outros estados, e também tem um grupo que foi para Traição, né, e agora estão retornando de novo ao seu território. Então, no nosso ressurgimento, ele passa de 2006, né? A gente começou um processo bem legal, que foi reconhecer, buscar a Universidade Federal da Paraíba, o professor Estevão e o professor Fernandos, e também a nossa guerreira Fátima Figueiredo, né? E ela conseguiu buscar incluir a gente no movimento indígena, no movimento tanto em movimento indígena local, como regional e como nacional também, né? Então, assim, eu tenho hoje um privilégio também com esse processo, também ter conhecido o professor Zival, o professor Eliane e outros professores que ele tem trazido aqui na nossa região, para fortalecer esse processo, né? Que agora chamamos o processo de revitalização dos Tabajaras no século XXI, que é exatamente que grandes poderes, né? A FUNAI hoje nos apoiando, a Universidade, a APOIME, o CIMI, né? Aí vemos várias ONGs, né? Então amigos e amigas têm colocado à disposição para que os Tabajaras de fato venham ser reconhecido, respeitado e valorizado como era antigamente. Como ele falou, ele fez uma resumida de toda a trajetória de muitos anos na atualidade dos Tabajara. Vou passar, então, para o Petrônio fazer umas considerações, depois eu volto para o Edinaldo, para ele poder estar complementando a sua fala que acabamos de escutar nesse momento. Petrônio? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Nessa sala já estão com 43 pessoas participando, né? Bacana aí, parabéns, professor. Essa viagem na história aí, rápida que Edinaldo fez, né? A gente só quer lembrar que essas Sesmarias foram criadas lá no século XVI, XVII, com a chegada dos portugueses, dos espanhóis aqui na América. Quer dizer, eles se apropriavam do território e depois reconheciam parte dele aos índios como de direito. E em 1850 veio a Lei de Terras, e com essa Lei de Terras, em consequência disso, os aldeamentos foram sendo extintos, porque a ordem era respeitar a territorialidade onde o índio estivesse utilizando. Criou-se essa política de registro da terra para poder ter direito a ela, e
quando os lotes dos Tabajara foram divididos em 1867, 68, por aí, pelo engenheiro Justo Araújo, cada família Tabajara ficou com direito a um lote, eu não me lembro agora do tamanho exatamente dele, mas nenhum dos índios teve o cuidado de registrar esse lote, porque não era da cultura deles, eles viviam em comunidade, eles não tinham essa gana da propriedade privada. Tá? E, como ele já falou, esse período aí, 1850 até o finalzinho do século XIX, ainda teve registro dos Tabajara e passou-se um período de invisibilidade e silêncio. Até que, com a Constituição de 88, quando o Brasil foi reconhecido como uma nação pluriétnica, né, e que o indigenismo deixou de ser tutelar, a FUNAI vinha desde da Lei 6.001, do Estatuto do Índio, como tutora da população indígena. Aliás, antes disso, o Código Civil Brasileiro, de 1916, ele já estabelecia a tutela. Então, a Constituição de 88 acaba a tutela, reconhece o Brasil como uma nação pluriétnica e que as populações tinham que ser respeitadas na sua localidade, na sua territorialidade. O INCRA procurou os Tabajara e quis classificar eles como quilombola. E eles disseram, não, nós não somos quilombola, nós somos descendentes de índio. Isso em 2006, aí disseram, bem, se vocês são descendentes de índio, vocês têm que ir para a FUNAI. E assim aconteceu. Edinaldo, junto com uma comissão de anciões, esteve conosco na FUNAI em 2006. Nós dissemos, rapaz, a gente aqui na Paraíba, a FUNAI está sem antropólogo, procura o Estevão Paletó lá na universidade, que eu acho que ele pode ajudar. E foi um tiro certeiro, né? Quando eles encontraram o Estevão foi ao Rio de Janeiro, no Museu do Índio, pegou documentação, depois lutamos, veio o grupo de estudo que entregou o relatório com o antropólogo Fábio Mura em 2009, 2010, né? E agora nós estamos nessa expectativa de vir um GT para definir a territorialidade, porque já se foi feito outro estudo posterior. Existe uma proposta, mas como a demarcação de terra indígena hoje ela está completamente parada, o processo do Tabajara também está nessa situação. Nós estamos aguardando aí novas decisões, esperando que se tenha uma saída positiva para reaver minimamente essa territorialidade que foi perdida durante a história. Eu agradeço imensamente, mas eu gostaria de mais minutos para você poder fazer um contraponto com o Edinaldo. Em cima do que o Edinaldo colocou e também o Petrônio, eu gostaria só de colocar para vocês que, veja só, na Paraíba, nós tínhamos, quando os portugueses aqui chegaram, né, nós tínhamos 18 povos na Paraíba. E por muito tempo, até 2006, quando alguém se referia na Paraíba sobre a questão indígena, alguém sempre falava assim, são eles lá da Baía da Traição. Nem a referência, a marcação e a Rio Tinto tinha, era sempre em relação à Baía da Traição, que são os potiguaras. Atualmente, para quem está na sala e que tem pouco conhecimento, nós temos, então, os potiguaras no litoral norte, eles têm um quantitativo de terra em torno de 34 mil e poucos hectares, a terra é homologada, já está com a população aproximadamente de 22 a 25 mil indígenas. Eu gostaria, então, que o Edinaldo agora situasse a todos nós com relação à população, como é que está a vida do povo tabajara da Paraíba, quais são as suas lutas, como é que é o cotidiano, qual é a resistência, quais são todas as características e o que está se fazendo com os Tabajara neste momento de 2020, aqui no município do Conde, sobretudo na aldeia Vitória, na aldeia Barra de Gramame e na aldeia Nova Conquista. É com você, Edinaldo. Eu coloquei aqui atrás de mim, né, esses mapas históricos de 1885, quando ele fala do Rio Araújo, quando ele demarca as terras. Então, você pode ver atrás de mim aqui,
que você já vê os caminhos para a aldeia, você já vê os caminhos dos rios, do mar, né? Então, as famílias que foram dadas o lote aqui atrás, né? Então, assim, a gente conseguiu resgatar tudo isso, né? Então, foram dados 57 lotes das famílias Tabajara, né? E a gente busca agora o fortalecimento, né? Que é a conquista de volta, não desse território que vocês estão vendo todo ele, que era 35 mil hectares, pegava 3 municípios, mas também agora queremos somente um pedaço dessa terra, os nossos pais, os nossos filhos, nossos avós, ter pelo menos descansar em paz, de uma conquista enorme, que viemos para a volta dos Tabajara da Paraíba, da forma mais adequada possível, para a gente poder junto, poder buscar esse fortalecimento, professor. Eu acho que o Petrônio, sempre que encontro com ele, eu relembro, né, que a gente é muito novo, né, 20 anos, e hoje eu tenho 34 anos, né, então assim, já tem 14 anos de luta do povo Tabajara, e a gente conseguiu avançar muito. Dizer que a gente é um povo fraco, não é. Né, dizer que a gente é um povo desarticulado, a gente não somos. Né, dizer que a gente é um povo assim, que é aproveitadores, a gente não é. Aí somos um povo articulado, temos vontade de lutar, vontade de vencer na vida. E com isso, a gente conseguiu várias conquistas. A primeira conquista foi essa documentação histórica. A segunda foi buscar a relação da nosso bem-estar, que é junto com os potiguaras, com os índios do Nordeste do Brasil, né? E as alianças de universidades, CIMI, APOIME, os movimentos que nos apoiam. Conseguimos resgatar o povo Tabajara, as famílias tradicionais nossas, conseguimos trabalhar a cultura do povo Tabajara, conseguimos, hoje, são 5 livros didáticos, são 3 dissertação, né, falando da nossa vida do povo Tabajara. Então, nós temos hoje 3 aldeias, eu hoje posso aqui, nós temos 3 aldeias, Cacique Carlinhos, Cacique Paulo, Cacique Arinaldo, e a gente é conhecido, respeitado do município, do estado e também em nível nacional, né, pela articulação que nós temos voltada a bem-estar, que fala a nossa dignidade voltada, né, ao respeito ético e sabendo que temos um direito e estamos brigando para ainda conquistar esse direito. E a universidade tem essa grande aberto essas portas para cada um de nós. Dando continuidade no que o Edinaldo está falando, ele de forma assim muito objetiva fez uma síntese grande de tudo que nós temos e vemos e existe na realidade do povo Tabajara. Eu estou aqui na minha mão, aqui à frente da tela, este é o relatório Tabajara, foi o que o Petrônio serviu, e aqui tem todo o estudo que foi feito para identificar quem eram os Tabajaras. Até então, até o relatório Tabajara, quando se falava de Tabajara, era difícil falar, mas tem índio no Conde? Quem são esses indígenas? Não é nem indígena, quem são esses índios? Então, este relatório foi muito importante para os Tabajara. Concomitantemente com o relatório Tabajara, teve uma pesquisadora do mestrado de Ciências da Religião, que muitos de vocês conhecem, a Eliane. Ela publicou em 2012, o relatório é 2009-10, mas ele não foi publicado, ele foi publicado em 2015. Em 2012 foi publicado este livro que muitos de vocês conhecem, que é a Memória Tabajara, da Eliane. Este livro, para os Tabajara, para onde eles iriam, eles levavam o livro para dizer, ó, nós existimos, se vocês não sabem quem somos nós, aqui está. Temos, né, já um trabalho acadêmico, científico, que mostra quem somos nós. E só para dar uma introdução para escutarmos o Petrônio, para falar como é que está essa questão dos Tabajaras na atualidade, como é que está toda essa questão indígena, de maneira geral, mas, sobretudo, no que se refere aos Tabajaras. É com você, Petrônio. Então, o Edinaldo fez uma apresentação breve do contexto Tabajara na atualidade, mas existe uma pergunta aí que nos foi aqui enviada sobre a PEC 215 e como isso atinge diretamente os Tabajara. Depois o próprio Edinaldo complementa. Ok.
Pode ir, Petrônio. Não, mas eu entendi que você pediu a ele para comentar sobre a 215, não é isso? Você, depois ele complementa. Tá. A grande dificuldade é porque fica tentando se estabelecer o marco temporal, que é mais ou menos aquela bula que foi imposta lá para resolver aquele engodo lá de Raposa Serra do Sol. E o que é que acontece? Se impor essa situação do marco temporal, os processos que não estavam vigentes até a homologação da Constituição em 88, eles simplesmente deixam de existir, eles perdem a validade. Então, isso prejudica todas as mobilizações, todas as barganhas posteriores à publicação da Constituição. Então, esse tipo de proposta, ele elimina qualquer possibilidade de adicionar terras indígenas onde posterior à Constituição. Então, veja só, você pode até complementar, Petrônio, os Tabajaras, eles têm toda uma mobilização a partir de 2006. A questão da PEC, que fala do marco temporal, ela fala que depois de 88, só antes de 88, quem estava na terra é que poderia ficar. Veja, os Tabajaras começam a movimentação, segundo o Edinaldo falou, em 2006. Com isso, como isso vai dar todo o encaminhamento de toda a resistência, a luta, né, toda aquilo que eles estão, neste momento, buscando para se autoafirmar enquanto indígena, enquanto Tabajara. Não sei se você quer fazer alguma consideração a mais, Petrônio, porque as pessoas aqui, em geral, não conhecem com mais propriedade como é que isso acontece. É isso. O que está escrito na Constituição é terra de tradicional ocupação. Quando cai na mão de um jurista que não tem conhecimento, que não tem sensibilidade para a causa indígena, se a ocupação foi interrompida, seja lá por qualquer motivo, ele diz que não tem mais a tradicional ocupação. Já a argumentação da antropologia, do indigenismo, é que não é terra tradicionalmente ocupada, na realidade é terra de ocupação tradicional dos povos indígenas. A nossa luta é essa, é reaver as terras tradicionais deles. Se for ao pé da letra, como está na Constituição, todos os processos esbarram na justiça e a gente não consegue regularizar e nem disponibilizar efetivamente. Por isso que tem que ter uma correção, uma redação mais objetiva, senão vai ficar rodando em círculo e caindo sempre nessa coisa da tradicional ocupação. Os Tabajaras são exemplo disso. Eles receberam lotes, eles não tinham essa vivência de registro de lotes de propriedade privada, ninguém teve esse cuidado, se preocupou com isso e foi sendo esbulhado, foi sendo comprado a troco de pouca coisa. Resultado, eles perderam a terra tradicional deles, então, na ótica do indigenismo, da antropologia, terra de tradicional ocupação. Aí, quando a Constituição, terra tradicionalmente ocupada, o jurista acaba bloqueando. Agradecemos essa contribuição de Petrônio com relação a esse tema que é muito polêmica. Veja só, falar de indígena, falar de índio na atualidade é falar de terra. O grande conflito que as pessoas têm é que as terras indígenas, e nós temos a nossa fala do nosso presidente, e ele em off disse que, né, até mesmo um ministro da Educação falando o que falou, isso não vem ao caso de nós nem repetirmos. A gente queria escutar do Edinaldo, neste momento, como é que está toda a questão, né, da vivência, da experiência, do isolamento, como é que está o cotidiano Tabajara na atualidade. É isso. Primeiramente, eu queria agradecer muito ao Petrônio, ao presidente da FUNAI, de Brasília, né? Ele tem atendido todos os nossos pedidos em Brasília, né? Então, assim, eu não tenho que reclamar do presidente da FUNAI para nós Tabajara, né? Porque ele tem dado toda a atenção que nós pedimos a ele, todo o pedido, inclusive, eu nomeou agora o Romeu, que é o nosso
coordenador, chefe daqui na nossa CCL, as cestas básicas da FUNAI está chegando nas aldeias e a gente está conseguindo manter os indígenas na aldeia, né? Mesmo com muitos problemas, porque eles querem trabalhar, e a nossa maior guerra com eles é a seguinte: que vocês não enricaram até hoje, então não é nessa epidemia que vocês vão enricar, né? Então, que vocês podem estar trazendo um grande prejuízo para a aldeia, indo trabalhar, pegando a doença, trazendo para cá, porque eu tenho tratado a gente como se fosse uma grande panela de formigueiro. Então, se a formiga sai, tem que tá lá, tem prejuízo, tem uma doença lá fora e para ir para dentro da panela, então ele acaba atingindo todos nós, porque nós vivemos todo mundo um na casa do outro. Nós vivemos nós se reúne na oca, nós dança, nós canta, nós tem culto, nós faz tudo junto. E se um de nós tem um prejuízo de uma doença, ele tem um prejuízo enorme para a nossa comunidade. É isso que eu tenho trazido para a reflexão de todos os índios tabajaras, porque sabemos que essa situação que nós vivemos é muito ruim, porque nós brigamos contra esse vírus para sobreviver, nós brigamos contra esse marco temporal, nós brigamos com os caras entrando nas terras da gente para tirar madeira, né? Tem aqui, bem perto da gente aqui, a gente foi visitar uma mata, é uma terra pretendida pela gente, já tiraram muito madeira, então fiquei muito triste com isso. Então, se você tem um governo que libera isso, então fica difícil da gente poder estar lutando, né? Porque sabemos que o próprio governo ele autoriza um certo conveniente, né? A certo prejuízo às terras indígenas e à vida de nós indígenas. Agora, relacionado à epidemia em si, a pandemia em si, a FUNAI está de parabéns, a CESAI está de parabéns, porque nós temos chegado, tudo que nós temos pedido a eles têm chegado para nós, para cuidar de nossa vida, tá certo? Então, nós estamos sendo tratados de uma forma especial e temos buscado a mostrar para nós, os índios tabajaras, a importância de 14 anos de luta, no meio de 14 anos de luta, tem uma epidemia, a gente precisa resistir a ela, porque a luta ainda nem começou quando se trata do território dos tabajaras. Esta é uma live que a gente está dando uma geral sobre a questão tabajara. Daqui a 14 dias, nós já vamos estar falando de uma temática que a gente não vai discutir muito neste momento, que é sobre a questão da educação e, sobretudo, os universitários tabajaras, como eles estão, o que eles enfrentam e tudo mais. Um segundo tema que nós vamos estar também dando continuidade é sobre as mulheres tabajara. Na Barra de Gramame e na Aldeia Vitória tem, né, as Moaras e as Niaras. Quem quiser saber com mais propriedade toda essa questão, né, que envolve o tema mulher, a questão da educação, depois nós vamos falar sobre saúde, nós vamos estar falando sobre a questão dos curumim, das crianças, enfim, eu só estou fazendo uma apresentação mais ampliada, que o projeto Cinema nas Aldeias, que é um projeto de extensão, a gente deveria estar nas aldeias passando filmes para os próprios indígenas estarem assistindo sobre temas variados para que eles pudessem ter fortalecido e vendo o que eles podem, na questão da identidade, ter para eles maior aproveito. Como a gente não consegue ir para a aldeia, como o Dinaldo acabou falando agora, nós estamos aproveitando da questão virtual para eles estarem falando para nós é que estamos assistindo deles, o que eles têm propriedade para falar sobre todo, né, a cultura tabajara de maneira geral. Petrono, antes de passar para as perguntas, tem alguma coisa que você gostaria de, nesse momento, estar dando ênfase em relação ao trabalho da FUNAI, as dificuldades, ou aquilo que, neste momento, a FUNAI está fazendo com relação aos indígenas, sobretudo os tabajaras? De uma forma paradoxal, contraditória, acabou que a FUNAI se fortaleceu um pouco por conta dessa epidemia. Porque nós estávamos no início do ano com muita dificuldade, o orçamento com muito corte, com muito contingenciamento, e como a FUNAI, o pessoal às vezes fala que um órgão assistencial é como se fazer assistência fosse vergonha, né? A FUNAI é assistencial, sim, ela tem uma série de atribuições, mas
com essa epidemia, nós pudemos voltar a trabalhar. Nós conseguimos adquirir viaturas novas, os recursos foram sendo repassados, e no início do ano a perspectiva era muito ruim. A FUNAI começou trabalhando com 15% do orçamento previsto. Né? Então, o Edinaldo está falando aí que a gente tem feito um bom trabalho. Outra coisa, nós temos trabalhado com parcerias, junto com as prefeituras municipais, junto com as secretarias estaduais, com o CONAB, com o CESAI. Né? Ninguém faz nada sozinho, né? Então a gente está num pool de entidades aí se colaborando, se solidarizando, e é por isso que a gente conseguiu trazer um pouco de satisfação para eles. Quanto à questão fundiária, isso aí ainda vai se ter muito chão pela frente. Está tudo parado, tudo congelado, nós temos ideias, estratégias da gente ir vencendo paulatinamente essas dificuldades, mas, por enquanto, está dependendo somente das mobilizações dos próprios índios. Edinaldo, antes de passar para as perguntas, que tem várias delas, das pessoas também que quiserem abrir o microfone para falar, para a gente chegar até às 19h40, tem algumas considerações que você quer falar sobre os tabajaras na atualidade, que você queria destacar em relação àquilo que se está vivendo no cotidiano, na vida dos Tabajara? Eu queria destacar uma coisa muito interessante que está acontecendo com essa pandemia, que eu estou conseguindo reunir grupo de crianças, eu estou conseguindo reunir grupo de jovens, e grupo de homens e grupo de mulheres, para falar um pouco de tudo isso que nós estamos falando aqui nessa sala, inclusive a nossa etnohistória. Eu gostaria de abrir o microfone, ter algumas perguntas, mas se alguém quiser contribuir, tem alguns tabajaras que estão neste momento na sala, se alguém quiser complementar, é com você, se alguém quiser perguntar, se alguém quiser também dar a sua opinião, eu só peço para não ser muito grande para não poder tomar tempo das demais pessoas participarem. Professor Lucival. Pois não, pode falar. Veio a pessoa, tudo bem? Quem cuidava, certo, da posse indígena antes da atual Constituição, uma vez que o índio não tinha capacidade, tinha que ser assistido por um órgão. E esse órgão não cuidou em nenhum momento da terra dos tabajaras. Vamos ver se há condições de se ir à FUNAI para verificar por que não houve a defesa da posse do índio tabajara, uma vez que eles não tinham capacidade jurídica para defender suas próprias terras. Ok. Eu já vou passar para o Petrônio, mas se tiver outras pessoas que querem comentar, falar, o Petrônio segura e daqui a pouco ele dá a resposta a você, Zé Neto. Tem mais alguma pessoa que queira complementar, que está na sala, que quer fazer algum comentário? É com você. Boa noite, professor. Aqui é Silvio, sou ouvinte que assistiu a aula passada de espiritualidade. Eu estou me preocupando sobre a questão da saúde dos indígenas. Como é que está sendo feita essa assistência em relação à lei que é antes de 88, porque não poderia fazer um grupo, montar um projeto de lei e levar para o Congresso para garantir a posse da terra dos tabajaras? Gratidão, Silvio. Eu reuni 3 pessoas, são 2 perguntas, saúde e a questão que o Zé Neto acabou de perguntar. Tem outras perguntas, complementações? É uma dúvida a respeito sobre a educação escolar dos grupos indígenas. Com essa pandemia, eu queria saber como é que está sendo, como é que está sendo trabalhado educação do campo, estão numa área do CONDE que pertence a uma área de campo, para saber como é que a prefeitura está dando suporte para eles e como é que os responsáveis, os pais, o próprio cacique, o Edinaldo, está fazendo com que essas crianças tenham essas informações, tenham suporte educacional com os indígenas, com todo mundo. Ok. Petrônio, é com você. Essa questão que o Zé Neto levantou,
por que a FUNAI, né, não cuidou dessa territorialidade. Acontece o seguinte, essas regularizações de terra fundiária, elas vinham do SPI, Serviço de Proteção ao Índio, até a criação da FUNAI em 67, passou-se essa atribuição para a FUNAI, só que até a Constituição de 88, a política oficial brasileira era integracionista. Ela mandava você desenvolver o índio para integrá-lo à comunhão nacional. O que é que queria dizer essa política? Você tinha que fazer o índio se desenvolver, se alfabetizar, e depois ele seria desconhecido como índio, ele passava a ser um brasileiro qualquer. A Constituição, ela cessou essa política integracionista e, contraditoriamente, a FUNAI vinha demarcando as terras indígenas quando a política oficial dizia o contrário, que era para você desenvolver o índio para integrá-lo à comunhão nacional. Como os Tabajara tiveram mais de 100 anos de silêncio, ao contrário dos Potiguara, que sempre gritaram, que sempre disseram que eram Potiguara, que estavam naquele lugar, que aquele lugar era deles, os Tabajara, com outra história de mais opressão, eles silenciaram. Isso é muito comum aqui no Nordeste. Se você vê os povos indígenas do Rio Grande do Norte, do Ceará, eles também passaram por esse mesmo silêncio, esse mesmo período, porque a partir de 1755, o Marquês de Pombal, o Diretório Pombalino, ele mandava massacrar, bater e perseguir quem falasse a língua indígena. Então, essa coisa vem de longas datas. E, contraditoriamente, a FUNAI conseguiu demarcar 10 a 12% do território nacional como terra indígena até esse marco da Constituição, que ela deu essa possibilidade de você demarcar novas terras. E agora a gente está vivendo esse freio. Eu não sei se ficou claro aí porque é que a FUNAI deixou esse vazio aí. Gratidão, Petrônio. Eu vou passar para você, Dinaldo. São duas questões, não sei se você escutou. Uma é sobre a questão da saúde indígena, embora nós vamos também fazer uma live específica sobre saúde aqui no projeto Cinema nas Aldeias. Mas você pode dar uma resposta de saúde, e outra é sobre como está a educação, né, na aldeia nesse tempo de pandemia, como vocês têm, né, feito, o que está acontecendo, o que vocês estão fazendo com relação a isso. Professor, primeiramente eu queria agradecer que nós vivemos relacionado à saúde, né? É um momento histórico para cada um tabajara da gente, porque a nossa situação hoje, na saúde, ela não é tão ruim, não. Quer dizer que ela tem mais dificuldade do que a gente. Certo? Então, eu não sei como é que está o áudio aí, que está indo bem, relacionado, né, ao nosso desenvolvimento relacionado à saúde, ele é mais isso. Né? E eu não escutei direito relacionado por exemplo, essa epidemia mesmo. Eu estou evitando que os médicos venham para a aldeia, eu estou evitando que as pessoas venham para a aldeia da CESAI, porque a gente menos contato tiver com as pessoas que estão fora da aldeia, é melhor para nós. Né? Então, estamos chamando a CESAI para aqui somente na necessidade. Certo? E com isso ele está sendo atendido de uma forma tão espetacular, porque a gente em si está buscando o desenvolvimento da gente. Tem tipo remédio mesmo da mata, tentando a gente se movimentar, fazer física aqui dentro, né, trabalhando com o corpo para que a gente não caia facilmente com essa doença. Né? Então a CESAI ela tem obedecido, atendido esses nossos pedidos, que não venha para cá, né? Até se for o caso de vir mesmo, a gente libera. Edinaldo, tem algum caso de Covid na Barra de Gramame, na aldeia Vitória? Tem algum caso das aldeias, não dos tabajaras que estão, né, na cidade, mas na aldeia Vitória, Barra de Gramame ou Nova Conquista, que está, né, muito próximo, está muito embrionário? Tem algum caso de Covid? Graças a Deus não, ainda não, né? Espero que não tenha. Né? Então, nas aldeias não está tendo. O que está tendo fora das aldeias, né? Já tem 4 pessoas infectadas, tabajara, né? Mas eles não vinham para a aldeia, né? E não participaram da luta.
Essa pergunta que eu estou fazendo para o Edinaldo, só para poder as pessoas que não têm muito conhecimento sobre onde estão os Tabajaras, eles têm uma aldeia no Vitória, que o Edinaldo pode estar falando quantas famílias tem, quantas pessoas tem outra aldeia, Barra de Gramame, que o Carlinhos está aqui, mas o Edinaldo pode estar falando quantas pessoas tem, para vocês entenderem. Tem muito dos Tabajaras que, devido à diáspora, que o próprio Petrônio falou, de mais de 100 anos, eles estão nas periferias. Então, são Tabajaras, mas não estão aldeados. A segunda pergunta, então, Edinaldo, é para você, então, falar sobre a população que vocês têm atualmente nas aldeias e como é que vocês, nas aldeias, estão fazendo com todo o processo de educação. Já que não tem como os alunos irem para a escola, como é que na aldeia vocês estão dando continuidade daquilo que o ensino fundamental, a educação básica está fazendo e também na questão do universitário? Como é que está sendo o processo de educação na aldeia Vitória, que é o que você pode responder? Então, assim, nós estamos fazendo assim, uma revitalização da nossa história. Então, assim, nós estamos com um grupo de crianças falando a nossa etnohistória, nosso silenciamento, nosso ressurgimento. Estamos falando com um grupo de jovens, nossa etnohistória, o nosso silenciamento e nosso ressurgimento. Falando com um grupo de homens também, nossa mesma situação, e o grupo de mulheres também a mesma situação. Então, está uma coisa espetacular a maneira que eles estão aprendendo, né, a sua própria história. Né? E eu fico bastante alegre que com tudo isso tem todo um desenvolvimento acadêmico dentro da aldeia, com os saberes indígenas tradicional. Né? Então, isso tem me trazido bastante, sabendo que se eu for me embora um dia, e nós todos vamos ter que ir, a luta vai continuar com as pessoas empoderadas, com a sua identidade bem firme, dizendo que é Tabajara e pisando no pé bem forte aqui. Só para ajudar, Edinaldo, quantas pessoas tem hoje na aldeia Vitória e na Barra de Gramame, e como é que é essa situação de nova conquista? Como é que está esse processo? Só para as pessoas entenderem. Pronto, nós estamos com 25 famílias aqui na aldeia Vitória, nós estamos com 17 famílias na aldeia Barra de Gramame, e estamos com 20 famílias na Nova Conquista, se organizando para fazer a terceira aldeia. Uma população mais ou menos aí, quase 200 índios buscando o seu reconhecimento e lutando com a gente para conquistar nosso território de volta. Tem uma pergunta que foi enviada aqui e depois eu vou abrir para as demais pessoas que quiserem também ajudar com algum questionamento, alguma complementação. A lei de uso capião cabe, nesse caso do marco temporal? Tem como fazer um projeto de lei para garantir a permanência das terras dos Tabajara? Quem fez isso foi o próprio Silvio Carlos, que já tinha feito uma pergunta, e eu vou abrir para outras pessoas que queiram perguntar, falar, complementar, para a gente poder estar ouvindo, ou até mesmo se alguém quer fazer algum esclarecimento, para a gente depois passar para o Petrônio e para o Edinaldo. Contra bens públicos não cabe o capião. Todavia, com relação às terras indígenas, acredito que se não for negado que a terra era indígena, é incabível o capião contra ela, certo? Se é indígena, não cabe. Todavia, porque aplica-se o mesmo princípio da terra pública, uma vez que eles não tinham capacidade de se defender, pois não tinham personalidade jurídica reconhecida constitucionalmente. É o meu entendimento como advogado. Petrônio, complemento o que o Zé Neto está falando. Tá. Uso capião é uma disputa de uma propriedade particular. Terra indígena, ela pertence à União. Então, a regularização fundiária de uma terra indígena, ela passa por um processo de estudos que comprova a tradicional ocupação, e a FUNAI indeniza as benfeitorias julgadas de boa-fé. Aquelas que forem julgadas que a pessoa fez a benfeitoria para tirar proveito
da situação, elas não são indenizáveis. Outra coisa, a FUNAI também não indeniza a terra, porque a terra não se paga nesse modelo. Diferente do INCRA, que quando desapropria uma propriedade, compra pelo valor venal. Esse é uma das dificuldades e do conflito quando você tem que regularizar uma terra indígena, porque as pessoas que estão lá dentro, elas não recebem o valor venal da propriedade. E não cabe usucapião. Todos os títulos de propriedade, quando a terra é declarada, quando a terra é demarcada, eles se anulam automaticamente. Só indo um pouco nessa direção que o Petrônio está falando, é muito interessante para que as pessoas que não têm muito conhecimento sobre essa questão do território indígena, de terra indígena, a terra indígena, então, é da União. O usufruto é dos indígenas, dos tabajaras, ou dos potiguares, de qualquer povo do Brasil. Nesse sentido, veja só, toda a jurisdição dos povos indígenas é federal. Tem muita gente que fala assim, a polícia militar pode entrar. Pode não. Tudo é federal. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, Petrônio. Isso é um tema um pouco polêmico, porque quando você diz que é um território federal, uma terra federal, mas é como, por exemplo, você não tem uma polícia para fazer o trabalho da polícia militar. Então, a gente tem que procurar, sim, achar uma fórmula. Aqui na Paraíba, a gente tem uma relação muito boa, os conselhos de liderança se relacionam muito bem com os comandos locais e regionais da PM. E, tipo assim, a Polícia Federal, todo mundo, não, é uma terra indígena, é federal. Mas a Polícia Federal é uma polícia judiciária. Ela tem outras atribuições. A gente, às vezes, consegue fazer ela atuar na terra indígena numa missão específica, num trabalho pontual. Na hora que a gente precisa mesmo de poder de polícia, a gente conta com a PM mesmo. Aqui na Paraíba nós não temos dificuldade nenhuma. Nós temos uma relação muito boa e trabalhamos em parceria. Agora, hoje é dia 11, ontem, passando um decreto dando poder às Forças Armadas para manter a ordem em terras indígenas, em fronteira, isso aí. Isso ainda vai ter muito debate sobre esse assunto, porque até 2 dias atrás não tinha, isso não era atribuição das Forças Armadas. Então, é um tema que está para ser discutido ainda essa semana. Obrigado, Petrônio. Edinaldo, você tem alguma coisa a complementar ou estar colocando? Eu abri os microfones, quase nenhuma das pessoas falaram, eu não vi outras perguntas para serem feitas. A nossa meta é ir até às 18 horas, nós estamos às 19 horas e 56 minutos, faltam 4 minutos. Aí eu queria que você fizesse as considerações, Edinaldo, sobre essa sua participação, o que mais que você queria enfatizar, pode enfatizar, gostaria de frisar sobre o povo tabajara da Paraíba. Professor, licença, pergunta. Pois não, boa noite a todos, meu nome é André, sou bacharel em Direito, estou aqui como ouvinte, já muito feliz pela oportunidade, e eu queria perguntar ao cacique e também ao atividade indígena. Eu sinto que tanto na escola quanto na faculdade foi muito pouco discutido sobre essa visão do indígena sempre, como José de Alencar trouxe em o Guarani, como servo fiel, como talvez o povo revoltado, essa visão meio deturpada que o brasileiro, os povos indígenas, para o indígena, e como a gente pode ter uma representatividade melhor e maior da perspectiva do próprio povo. Muito obrigada. Obrigado. Boa noite. Tá. Petrônio, você dá um fecho em relação a isso e também as considerações finais para passar para o Edinaldo, em relação ao tempo. Essa questão da conscientização da nossa sociedade é um trabalho de formiguinha, porque isso a gente tem que ir fazendo aos poucos, desde 500 anos atrás, que se trouxe o preconceito, se trouxe a escravidão, se trouxe a exploração das pessoas, né? Então, de repente, você botar na cabeça, você fazer o nordestino se orgulhar
que ele tem mais brasilidade porque ele tem mais sangue indígena nas veias, isso nem sempre funciona. A gente tem que trabalhar muito isso aí. E é muito bom quando a gente tem uma oportunidade de trocar ideia com acadêmicos, com a sociedade em geral, porque tudo que se estudou na escola foi aquela coisa do dia do índio. Só se fala no índio dia 19 de abril. Você vê que você faz um curso de direito e você não estuda nada sobre a legislação fundiária de terra indígena. Então, ainda temos muito a fazer, muito a conquistar. Mas isso, eu acho que os índios hoje, com esse elevando o nível de escolaridade deles, eles mesmos vão fazer com que isso aconteça. Muito obrigado, parabéns, professor. Edinaldo, parabéns também a você aí por todas as conquistas até agora. Edinaldo, as considerações finais suas, e agradecendo a Paulo Palhano, outros professores que estão presentes, os universitários, pessoas que pela primeira vez estão ouvindo sobre essa questão indígenas. Eu quero agradecer de coração todo mundo que está nesta sala e que nos acompanhou durante todo esse período. Edinaldo, é com você para fazer as suas considerações finais. Primeiramente, eu queria agradecer muito a todos os professores. Quero agradecer muito a todos os professores, professoras, amigos e amigas do nosso povo. E nós somos muito carentes de cada um de vocês, porque sabemos que a sociedade não indígena, ela não enxerga a etno-história dos povos, tanto potiguara como tabajara. Então, assim, isso não ensina na universidade, isso só não ensina nenhum espaço vinculado. O máximo que a gente queira buscar esse entendimento, consegue mesmo com o próprio índio falando. Né? Então, assim, agradeço a cada um de vocês, Petrônio, Pastor Palhano, todo aquele que acompanha, e precisamos muito de uma convicção que nesse povo tabajara ainda vamos ter muita história para contar e dizer para todo mundo que nós temos um grande legado que nós vamos deixar como cacique, como pessoa e como ser humano, que eu fiz minha parte. Temos uma frase que fala assim: arrancaram nossas folhas, quebraram nossos galhos, cortaram nosso tronco, mas esqueceram de arrancar nossa raiz. E por isso nós estamos aqui dizendo para todos vocês, precisamos muito do apoio, porque nós somos uma população pequena, para a vista de que nós era 40 mil indígenas, hoje só temos 1.500, 1.200 tabajaros, né? E com isso, com toda a dificuldade ainda, assim, sem colégio indígena, sem posto de saúde indígena, e temos um grande retrocesso, como se fala de levar isso para as escolas e levar isso para a universidade. Não é a universidade que está aqui perto da gente, é pessoas da universidade, como o professor Palhano, o professor Luzival, como o professor Eliane, o professor Estevo, o professor Kelly e vários outros professores que têm trazido essa visão indígena para dentro da universidade. E nosso sonho é que a universidade mesmo, toda a sua disciplina, venha trazer os seus alunos para as aldeias, para que a gente possa dialogar com os alunos e dizer que a sociedade não foi criada pela Europa. Aqui já tinha uma sociedade e precisamos ainda fortalecer isso, porque dependemos muito da academia para quebrar paradigmas. Então é isso. Fico por aqui agradecendo a todos e todas, e vocês somos nossos braços para poder sobreviver. A gente quer agradecer imensamente as palavras que Edinaldo acabou de nos dirigir, a Petrônio, que esteve conosco desde 6h30, já estava na sala virtual, mas aqui eu quero fazer um agradecimento especial ao Glício, que está aqui no meio, né? A Renata, que olha, para a gente poder botar a live no ar, só sabe os batidores o que a gente fez. A Eliane estava aqui, a gente para lá, para cá, Instagram, a gente vai para o Google Meet, o que a gente tem que fazer? Consultei Paulo Palhano, consultei a Estevo, consultei outras pessoas, mas a gente conseguiu, neste momento, estar dialogando com vocês. Consultei o Yuri, que é do Probex também, cada um deu uma contribuição e resultou nisso que nós estamos aqui agradecendo nesta noite, nesta conversa, nesta live, que foi importantíssimo para todos nós. A cada um de vocês, nosso muito obrigado. Daqui a 14 dias, na quinta-feira, às 7 horas, vai ter o tema sobre universitários, sobre toda a questão dos Tabajara. É com eles que nós teremos esse tema. Uma boa noite para todos vocês.